Hoje nós vamos tratar do assunto da confissão. Confissão de pecados. Nós já aprendemos um pouco sobre adoração, já aprendemos um pouco sobre gratidão, nós já vislumbramos o que é intercessão e hoje nós vamos falar sobre a confissão de pecados. Assunto urgente, assunto que permeia a nossa vida, que precisamos aprender a colocar em prática um tempo específico dentro de nossas orações, a confissão de pecados. Porque na vida de oração, na vida poderosa que só existe na força do crente, aquele crente que dobra os joelhos para realmente estar diante do Senhor, ela tem que ser uma vida balanceada. Da mesma forma que ao pegar um prato de comida, você coloca proteína, carboidrato, vitamina. Na vida de oração também é assim. Você precisa de um tempo de adoração, um tempo de gratidão, um tempo de confissão de pecados. Também precisamos fazer as petições e intercessões. Nenhuma esfera da oração pode ser ignorada. Mas a grande pergunta é sempre como. Como confessar profundamente e sinceramente os nossos pecados diante do trono de Deus. Então, o tema de hoje é a oração de confissão. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, irmã Clécia, no Salmo 139. E nós vamos ler os versos 23 e 24. Já ouvimos esse verso cantado, mas vamos ler como a palavra do Senhor nos orienta. Salmo 139, os irmãos que puderem ficar em pé, faremos essa leitura. Versos 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas diante do Senhor. Nós pedimos humildemente que fale aos nossos corações e nos ensine, Deus, tanto a adorá-lo quanto a agradecê-lo, mas também a confessarmos os nossos pecados a Ti, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, como a Clécia bem disse, esse salmo é uma confissão de pecados. Uma confissão. Sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração, investiga o mais profundo do meu ser, onde nem eu mesmo tenho consciência daquilo que está guardado lá. Você já ouviu falar de consciente, subconsciente, né? Aquela memória presente, mas também aquela memória adormecida? Nesse inconsciente ou subconsciente, na memória adormecida, está gravado diversas coisas. Coisas que nós costumeiramente nos alimentamos. Se nós nos alimentamos de uma certa disciplina, seja ela qual for, da nossa matéria de estudos, ela vai ser impressa na nossa vida e ela vai ser guardada no subconsciente. Ela vai ser guardada na linguagem do salmista lá no coração. Por isso que o salmista também nos exorta a escondermos a palavra de Deus em nosso coração. Para quê? Não pecar contra o Senhor. Aquilo que nos alimentamos costumeiramente, diariamente, recorrentemente, será impresso, gravado e pela nossa memória presente, e até mesmo ela vai ser esquecida. Mas, como Deus nos criou de uma forma perfeita, toda vez que precisarmos de uma informação, a nossa memória presente vai lá no fundo, resgata uma memória adormecida e aplica. É por isso, meus irmãos, que o salmista ele pede aqui com muita consciência: sonda-me, Deus, sonda-me, Senhor. Somente o Senhor sabe tudo o que está gravado no fundo da minha alma, no fundo do meu ser. Antes mesmo que nós entendamos
qual é o nosso proceder, Deus o conhece. Antes mesmo de entendermos qual será a nossa ação, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Só Ele pode avaliar, só Ele pode realmente analisar quais são as nossas verdadeiras inquietações, quais são as nossas verdadeiras intenções, o sentimento que às vezes não é expresso por meio de nossas palavras bonitas, mas um sentimento que pode ser, como na versão que lemos, um sentimento funesto, um sentimento de morte, de ódio. Davi viveu nesse contexto de guardar rancor, ódio no coração. Mas ele também aprendeu a confessar. Ele também aprendeu como é se arrepender de para ele aqueles problemas que nós não conseguimos resolver, mas que só o Senhor pode nos dar a verdadeira direção. Para confessarmos, então, é preciso entender que o arrependimento e a confissão é a expressão máxima de uma convicção de pecado. Não tem como confessar ao Senhor se não tivermos convicção de pecado. Você peca, então é preciso se arrepender e confessar. É preciso confessar com a boca e crer. É o nosso plano de salvação, não é isso? O que é pecado? O que é pecado? Lá em 1 João 3,16 vai dizer que pecado é transgressão da lei. A nossa teologia diz que essa disciplina a respeito do pecado se chama amartiologia. Amartã, do grego, é a palavra que traduzimos aqui no Novo Testamento para pecado. E toda vez que pecamos, na origem dessa palavra grega, nós erramos o alvo. Quando o exército ia treinar com seu arco e flecha, o tiro ao alvo, e ele errava, então seu comandante dizia: Amartã, errou o alvo. Mas primeiro, João 3,16 diz que é a transgressão da lei, ou seja, a lei do Senhor é o nosso alvo. O alvo é cumprir a lei do Senhor. De que forma? Da forma como Jesus interpreta a lei. Então, quais são as formas, os tipos como podemos pecar? Omissão, que é quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos, então cometemos pecado. Comissão, que é quando a gente se reporta lá em Êxodos 20 e vemos lá os 10 mandamentos de Deus e intencionalmente quebramos esse mandamento. Ela está falando para não roubar. E aí nós vamos lá e furtamos alguma coisa. Mas também o desejo. Mateus 5:28 tem um exemplo clássico de Jesus em que ele repete o mandamento e eleva ao sentido moral. Olha, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, se você pensar de maneira imprópria na mulher do próximo, então você já adulterou em seu coração. Portanto, pecados de desejos também compõem essa lista. E pecados por palavras, calúnia, difamação, xingamento, cabem aqui como tipos de pecados. Quem peca? Eu e você. Eu e você pecamos. Eu e você quebramos a lei do Senhor. Eu e você erramos o alvo. Transgredimos a palavra de Deus. E nós sabemos bem que a consequência do pecado é morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas o Senhor Deus nos preparou o sacrifício de Cristo para que então pudéssemos ser livres da condenação do pecado. Romanos 10:9 vai dizer que se nós crermos em Jesus Cristo, confessarmos que Ele é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, seremos salvos. 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Até aqui eu estou chovendo no molhado com os irmãos, não é isso? É o nosso plano de salvação, é o que nós estudamos para o evangelismo de rua. Mas, meus irmãos, quando o salmista diz, no Salmo 139, que ele faz o pedido para que o Senhor sonde o seu coração, é também um pedido para que Deus o ensine a confessar, ensine o que está lá dentro gravado,
que é um sentimento perverso, para então ser expresso e colocado diante do Senhor. Veja se há em mim algum mal, veja se há em mim algum sentimento de morte. Há sentimentos assim dentro de você, meu irmão? Será que há sentimentos assim dentro de mim e de você? É possível que sim, porque a palavra diz que nós transgredimos a lei. Mas o nosso assunto segue para como então confessar de maneira profunda e sincera. Deixa eu ilustrar com os irmãos o que acontece com uma criança pequena. Eu viro para o Daniel hoje e falo com ele assim: não pode colocar o dedinho na tomada, não pode colocar a mãozinha nesse fio. E então ele olha para mim e sai para o outro lado. Na hora que eu distraio, ele está lá puxando o fiozinho da tomada de novo. E aí eu falo assim: Daniel, vou em direção dele, e antes que eu chegue perto dele, ele já começa a chorar. Você confessa o seu pecado dessa forma? Sabe quando você comete um pecado claro para você, você desobedece até a sua própria inclinação do Espírito Santo, vê realmente cometer um pecado. E aí aquela palavra vem te acusando. Poxa, eu errei. Não devia ter feito isso. Eu fiz isso de novo. E aí você então fala assim: tá bom, Deus, tá bom, eu pequei, eu errei. Tá, eu confesso. Eu fiz de novo, me ajuda aqui. Ou então você está com aquele sentimento: eu errei, poxa, eu fiz de novo, oh Deus, eu não consegui vencer ainda. E aí você precisa vir trabalhar na igreja de alguma forma, e você fica com aquela consciência pesada: nossa, como que eu vou estar lá? Ai Deus, vai chegando, vai se aproximando do templo, vai vendo um irmão ali, outro ali, já fala assim: oh meu Deus, tá bom Deus, eu errei. Gente, eu vou falar que esse é o tipo de confissão infantil. É o tipo de confissão que uma criança faz. É isso que o Daniel entende quando eu caminho em direção a ele com cara de bravo. Ele sabe que vai ser repreendido, então ele chora. Essa confissão, ela é imatura. Pode ser um bom exercício para chegar à maturidade, mas ela ainda é imatura. Porque o salmista diz que antes mesmo dele entender o pecado, sonda-me, Deus, eu nem sei se eu pequei, eu nem sei se essa ação aqui transgride a sua lei. Sonda, me ensina, fala comigo, tem algum sentimento mau aqui? Então nós podemos antecipar a nossa confissão de uma maneira racional e inteligente. Como? A pergunta ainda não foi respondida. Como confessar ao Senhor de uma forma profunda e de uma forma sincera? Eu vou recorrer, não é muito comum, mas Agostinho de Hipona usava, então, licença, pastor, vou usar também, a teologia católica que diz sobre os 7 pecados capitais. Você já ouviu isso? 7 pecados capitais? Eu não vou defender que está correto não, tá? Na Bíblia tem muitos outros pecados listados. Mas o nome é interessante, pecado capital. Você sabe o que significa isso? Pecados capta. Capta é cabeça. Ou seja, pecados que lideram uma lista de pecados. Por exemplo, se você comete uma pequena ação aqui, uma outra pequena ação ali, diferente uma da outra, e esse padrão vai se repetindo, possivelmente há uma inclinação pecaminosa maior do que esses pecadozinhos aqui, me entendam, que norteiam a sua inclinação, a sua ação. Tem uma inclinação que norteia a sua ação. Por exemplo, eu posso reclamar que estou sem dinheiro, mas eu tive uma oportunidade de trabalho e preferi dormir. Aí depois eu tive
uma oportunidade de ajudar alguém e eu disse que estava ocupado demais. Aí depois eu tive uma outra oportunidade, mas eu preferi passear com a minha família em vez de ir trabalhar. Parece que a minha inclinação, nesse caso, é para a preguiça. E a Bíblia está cheia de textos a respeito da preguiça, como vai dizer em Provérbios. Você não aprende com a formiga, não, preguiçoso? Ela ajunta no verão, porque ela sabe que o inverno vai chegar, onde ela não vai poder juntar suas folhas. Uma inclinação que norteia todas as outras. Às vezes eu não consigo ir numa festa que eu vou me encher de coxinha. Coxinha pode, né? Eu vou me encher de coxinha, não tenho controle. Ou então eu não consigo ver doce. Se tem alguém vendendo bala ali, eu vou caçar até a última moedinha para poder comprar. E eu vou ter que comer o meu doce. Ou então eu não consigo ficar sem beber Coca-Cola. A gente até tem um termo para isso, né? Os crentes às vezes falam que são cocólatras. Gente, há uma inclinação aí, clara, a gula. E a Bíblia é repleta de textos que vai nortear a nossa ação, para então nos arrependermos desse pecado e confessarmos ao Senhor. Você pode fazer esse exercício para diversos pecados, para a ira, para o orgulho. Será que a minha fala ela é soberba demais por causa do meu orgulho? Será que eu não consigo me conectar com os irmãos, com um irmão ou outro, por causa do meu orgulho? Será que eu me acho demais, inteligente demais, bonito demais, que eu não possa conviver com o outro sem ter que diminuí-lo? Talvez tenha uma inclinação do coração aí, tendendo para o orgulho. Sem dizer a luxúria, né? Que tem Levíticos 18, tem Romanos 1, que vai falar claramente sobre as inclinações pecaminosas no âmbito sexual do ser humano. Fala até, em tom de surpresa, o apóstolo Paulo, que até as mulheres pervertem a sua inclinação sexual natural. Espantoso, não é? Mas aí cabe uma inclinação que nessa lista sistemática da teologia católica se chama luxúria. Mas a Bíblia não trata esses pecados, ou quaisquer outros, como pecados capitais. A Bíblia fala que há, sim, as obras da carne. Elas, sim, podem estar no nosso coração e podem trazer grandes desastres na nossa vida cristã. Mas uma forma de confessar é esta: é entender quais são os atos isolados e pontuais que nós cometemos, e então parar e refletir. Esse pecado que eu cometi semana passada tem relação com o pecado que eu cometi hoje? Tem algo que une os dois? Tem um fio condutor que me leva a entender se o meu coração está com uma inclinação específica? Então, além de confessar esses pecados pontuais, eu preciso pedir a Deus: tira de mim a preguiça. Deus, tira de mim esse sono profundo. Me desperta, me permita levantar da cama, me permita fazer alguma coisa. Deus, tira de mim essa gula, esse vício de comer doce. Talvez não seja apenas um ou outro. Reflita se há uma sequência de atos que tendam para o mesmo pecado e confesse. Confesse ao Senhor, porque aí você vai estar colocando para o Senhor a causa. É como numa doença. Às vezes tem dor de cabeça, às vezes tem dor no corpo, às vezes está espirrando. E se você remediar apenas os sintomas, aquilo que está causando os sintomas continua lá dentro. Essa investigação minuciosa visa resolver o problema da causa. O que te leva a cometer esses pecados isolados?
Mas uma outra forma que nós temos de confessar ao Senhor o nosso pecado, sincera e profundamente, é antecipar aquilo que pode vir a ser uma inclinação pecaminosa em nós. Por exemplo, o que contrapõe as obras da carne, no texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, é o fruto do Espírito. E nós sabemos, Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Não é isso? Você conhece a lista completa? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu sempre pensei de uma forma específica nesse texto, de que nenhum governo poderia criar leis contra essas coisas. Mas não é isso. Não há lei de Deus contra essas coisas. Não há lei de Deus contra o fruto do Espírito. Se o pecado é transgressão da lei, e no fruto do Espírito, todos esses aspectos aqui do mesmo fruto, não há lei contra eles, significa que a lei de Deus não tem nada para culpar a pessoa que anda de acordo com estes princípios. Desenvolvendo em sua vida o fruto do Espírito. Deixa eu fazer o mesmo exercício com você. Vamos supor que hoje você acordou triste, mas você sabe que o fruto do Espírito é alegria. Então você pode orar a Deus: Deus, me devolva a alegria. Talvez você ainda nem chegou a cometer um pecado, mas já pede a Deus: me devolva a alegria. Será que eu estou com falta de alegria? Fazer perguntas para Deus também é importante. Deus, eu estou sentindo falta do amor que vem do Senhor? Falta em mim benignidade, bondade? Será que eu não estou sendo fiel contigo? Deus, que o meu coração esteja próximo do teu, para que eu consiga expressar na minha vida a paz que vem do Senhor. Que flua do Senhor para a minha vida toda a bondade, para que da minha vida flui para outros. Isso é oração de confissão. Se eu estou sendo mal, o fruto do Espírito é bondade, e nós podemos pedir que o Senhor imprima essa característica em nós. Conseguiu compreender? Se por um lado, você olhando diretamente para o pecado, você pode entender que há um fio condutor que norteia as suas ações pontuais, por outro lado, você pode olhar para o fruto do Espírito e pedir que o Senhor te inunda com todo o fruto que vem dele, em seus diferentes aspectos. Dessa forma, nós vamos conseguir confessar a Deus profundamente e sinceramente. Mas eu ainda tenho uma pergunta para você. Dá para fazer isso em 2 minutos? Você orou, louvando a Deus por quem Ele é. Aí você transfere o foco da sua oração. Você agora vai agradecer. E agradece a Deus pelo que Ele faz. Você já gastou aí, se você estiver orando bem, 10 minutos, 15 minutos, adorando e agradecendo. Aí você vai confessar e fala assim: ah, Deus, mas eu fiz tal coisa aqui, então, perdão aí. Tem como refletir nas suas ações constantes, diárias, com apenas 2 minutos? Eu creio que não. Porque o Espírito Santo, ele precisa nos convencer. Ele nos convence do pecado. Não é natural a nós percebermos o pecado e já confessarmos a Deus. Não, o Espírito precisa nos convencer. Então nós precisamos investir tempo sondando o coração. E nós não conseguimos fazê-lo por conta própria, pedindo a Deus para que sonde o coração, traga a nossa memória, para que então possamos colocar diante do Senhor. Gaste tempo com a confissão. Até mesmo porque, sem colocarmos a nossa miséria diante do Senhor, para que Ele nos dote de autoridade, nenhuma petição será ouvida por Deus de uma forma plena. É um exercício pedir, é um exercício agradecer, mas se temos o coração sincero, puro, reto, limpo diante do Senhor, Ele então atenderá os desejos do nosso coração, do seu coração e do meu.
Diz assim o apóstolo Pedro. As nossas orações podem ser interrompidas, caso, aplicado à vida do casal, o casal esteja em contenda. O que pode nos fazer quebrar tudo isso? Confessando a Deus com sinceridade. Aí todos aqueles pecados de omissão, de comissão. Comissão é quando a gente vê o mandamento de Deus e quebra intencionalmente, a ação no mundo. De desejo, de pensamento, de palavras, serão entregues sistematicamente diante do Senhor. Todos os dias. Com os pecados sendo nomeados. E então o Senhor, Ele curará. Ele limpará o nosso coração. Não é isso que Ele diz? Se confessar os pecados, então eu sou fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. O nosso desafio é grande, porque todos nós somos pecadores. Mas da mesma forma que um inventor não inventa nada coletivamente, ele primeiro inventa, depois ele passa para os seus pares e eles aprimoram. A confissão também a gente não faz de forma coletiva. Nós podemos confessar diante do Senhor e se tivermos dificuldade, podemos chegar naquele grupo de confiança, naquela pessoa de confiança e falar assim, vem, me ajuda. Me ajuda. Eu estou colocando essa situação diante do Senhor. É você e Deus. Só Ele conhece o seu coração a fundo e só você sabe quais inclinações você tem. Mas a oração de confissão, ela é poderosa. Se nós quisermos realmente sentir as bênçãos de Deus em nossa vida e na nossa igreja, nós precisamos levar a confissão a sério. Porque todos os dias nós pecamos. Então todos os dias nós carecemos da graça de Deus para que Ele nos mantenha limpos, puros e retos diante dEle. O reto de coração, limpo de coração, como é comum na linguagem de Provérbios, não é aquele que nunca erra, mas é aquele que sempre coloca o seu erro diante de Deus, naquele que é fiel e justo para perdoar e purificar. Amém? Eu quero terminar essa palavra orando ao Senhor, confessando a Ele a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e crendo que Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Deus, a igreja está diante de Ti. E nesse dia importante para o país, nós confessamos ao Senhor a nossa pequenez. Confessamos ao Senhor o nosso estado de sempre querermos nos desviar de Ti, de sempre buscarmos uma trilha que nos leva para longe de Ti. Mas eu creio, Deus, na Tua palavra que diz que nós podemos confessar com a nossa boca e crer que o Senhor ressuscitou dos mortos. Nós podemos confessar com a boca e crer que o Senhor limpa o nosso coração. E assim, Deus, verdadeiramente seremos limpos, puros, retos diante de Ti. Que essa palavra fale em cada coração e que nós possamos levar a sério, dedicar tempo ao Senhor, confessando, adorando, pedindo, intercedendo, de uma forma profunda e sincera, em nome de Jesus.